Fala pessoal, professor Moisés Davi Sobral, do Positivo Soluções Didáticas, e hoje estou nessa mega live de revisão com 5 exercícios aí para vocês aí do terceiro ano do ensino médio. Eu vou ler o exercício número 4 da página 40 e vocês fiquem de olho aí nessa mega resolução de hoje. Vamos lá, vem comigo! Na figura a seguir, observa-se uma distribuição de linhas de força e superfícies equipotenciais. Lembrando que superfícies equipotenciais ou linhas equipotenciais é a mesma coisa, quer dizer que são linhas ou superfícies de mesmo potencial elétrico. Considere o campo elétrico uniforme de intensidade 5 volts por metro. O trabalho necessário para se deslocar uma carga elétrica Qzinho 2 vezes 10 na menos 6 coulombs do ponto A ao ponto B vale em joules. Então vocês viram aí que é um exercício bem tranquilo. Ele quer o trabalho da força elétrica, esse T grego aqui. Ele deu o campo elétrico em volts por metro, tá no sistema internacional. Deu a carga de prova. E ele quer o trabalho para essa carguinha ir de A até o ponto B. Lembre que a força elétrica ela é uma força conservativa, então o trabalho da força elétrica, como a força gravitacional e a força elástica, não depende da trajetória, do tipo de trajetória. Só depende da energia antes, ou potencial antes, e energia depois, ou potencial depois. Então eu vou usar com os potenciais. Por quê? Porque eu posso calcular a DDP entre o ponto A e o ponto B. Lembrando que se aqui é B, aqui também é, né? Porque essa linha em vermelho, que faz 90 graus com a linha de campo elétrico, que a gente chama de linha de força, isso aqui é uma superfície equipotencial, uma linha equipotencial. O que quer dizer isso? Que o ponto B, que é o potencial, ele é o mesmo em qualquer ponto dessa linha em vermelho aqui. Bom, então na verdade é só calcular a DDP entre A e B aqui com essa distância e o campo elétrico, depois você calcula o trabalho. Como que você calcula a DDP? Usando a fórmula. Diferença de potencial entre A e B é o campo vezes a distância, pode ser ΔS ou D, tá? Entre A e B. A DDP, 5. E a distância entre os pontos A e B, 2 mais 2, 4. Ou seja, 5 vezes 4, 20 volts. Mas não terminou. Para achar o trabalho é a carga vezes a diferença de potencial entre A e B. Potencial inicial menos potencial final. Só para lembrar que tem gente que chama isso aqui de U também. Então é o nosso UAB que a gente recém determinou. O trabalho vai ser a carga de prova, que vai se movimentar entre esses potenciais. 2 vezes 10 na menos 6, vezes a DDP, que dá 20. Eu posso simplificar esse 0 com menos 6 aqui, vai ficar menos 5. 2 vezes 2 dá 4. Tá aí a resposta. 4 vezes 10 na menos 5 joules para o exercício número 4. Um exercício tranquilo, tem que achar DDP e depois o trabalho. Beleza? Vamos para o próximo exercício, eu vou ler aí para vocês aí na telinha. O desenho a seguir mostra uma carga Q, 40 microcoulombs, pontiforme fixa, e uma carga de prova, 5 microcoulombs, pontiforme móvel. As duas cargas se encontram no vácuo, onde K é 9 vezes 10 na nona, Newton metro quadrado, coulomb ao quadrado, a constante eletrostática aí, né? Calcule o trabalho realizado pela força elétrica quando a carga Qzinho é transportada do ponto A ao ponto B. Vocês viram aí, já tem o desenho, né? Lembra que eu tenho Qzinho aqui, ó, fazendo esse trajeto aqui, maluco, de um ponto A a um ponto B. Onde no ponto A ela vai ter uma energia potencial elétrica com a carga Qzão e no ponto B eu vou ter uma outra energia potencial elétrica com a carga Qzão. Lembra que o trabalho da força elétrica não depende do tipo de trajetória, só depende do tipo da energia potencial antes e da energia potencial depois. Então o trabalho vai ser energia potencial de A. Eu sei que é menos variação de energia potencial, mas quando fica o menos vai trocar o sinal, né, do inicial e do final. Então por isso que eu já coloco energia potencial de A menos energia potencial de B. Ou seja, início menos fim, mais fácil. Ou seja, trabalho. Como é que você calcula a energia? K, Qzinho, sobre a distância que separa eles em A, que nesse caso seria 20 centímetros. E aqui é K, Qzinho,
sobre a distância que os separa em B. Nesse caso seria 30 centímetros. Lembrando que as distâncias têm que estar em metros. Dá para botar o Qzão, Qzinho em evidência, porque está em ambos os termos, é o que eu vou fazer. E Qzão, Qzinho já vou substituir. K é 9 vezes 10 na nona. Qzão, 40 vezes 10 na menos 6. Qzinho, 5 vezes 10 na menos 6. Lembra que o microcoulomb é 10 na menos 6, né? Vezes 1 sobre dA, já vou colocar em metros, 20 dividido por 100 dá 0,2. Menos dB, 30 dividido por 100 é 0,3. Ficou bem no cantinho, mas dá para enxergar bem. Agora é só matemática, não tem erro nenhum. Dá para dar umas simplificações aqui. Deixa bem no canto aqui, ó. Trabalho, 9, o 40 vou deixar quieto, o 5 também, e agora eu vou fazer a mesma base. Ó. Mesma base, você soma os expoentes, só que eu tenho os negativos aqui. Então vai ficar 9 menos 6 dá 3, positivo. Com menos 6, menos 3. E aqui, cuidado, dividir por 0, eu posso subir esse 0 aqui para ficar mais fácil. Ó. Ele vai ficar 10 dividido por 2, menos 10 dividido por 3. Aí depois eu faço um mini múltiplo comum. Um pouquinho grande, eu só vou diminuir um pouco para não atrapalhar. E agora eu vou terminar. 9 vezes 5, dá para simplificar mais ainda. Tira aqui e aqui vai ficar menos 2. 9 vezes 4, 36. 36 vezes 5, 180. Vezes 10 dá menos 2. E agora, toma cuidado. MNC de 2 e 3 é 6, né? 6 dividido por 2 dá 3. Vezes 10, 30. 6 dividido por 3 dá 2. Vezes menos 10, menos 20. E agora terminando. 30 menos 20 dá 10, né? Então vai dar para dar mais uma simplificada ainda, vai ficar assim. Ó. Esse 0 e o 10 aqui, eu posso simplificar esses dois zeros e ficar 10 ao quadrado, com 10 a menos 8 dá 10 dá 0. Então vai ficar 18. 18 dividido por 6. Tá aí a resposta. Nesse caso, como ele quer o trabalho em joules, né? 3 joules. Esse é o trabalho entre os pontos A e B. Vamos para o próximo exercício agora. Então, o próximo exercício agora é o número 6, né? Sabendo que a rigidez dielétrica do ar é cerca de 30 kV por centímetro, estime a diferença de potencial entre uma nuvem e o solo quando ocorre um raio. Só para lembrar, né, que a distância aproximadamente de uma nuvem até o solo, eu vou usar 1000 metros, ela é aproximadamente 1 km, né? Por isso que eu já até coloquei no quadro. Então vamos resolver agora o exercício. Ele é bem tranquilo. Ele quer, nesse caso, a DDP entre o solo e a nuvem. Como eu falei, eu estimei aqui a distância de dados aí que tem em livros, é aproximadamente 1 km. E o campo elétrico é esse valor aqui, que nesse caso é a rigidez elétrica, nada mais é que o campo elétrico. Só aplicar a fórmula. DDP é o campo vezes a distância. DDP, cuidado, as unidades. 30 kV eu tenho que passar para volt, então vai ficar 30 vezes 1000. Quilo para grandeza normal se multiplica por 1000. Só que eu tenho que passar para metro aqui também. Centímetro para metro, 1 centímetro equivale a 0,01 metros, né? Não esqueçam disso. Então vamos colocar aqui, ó, 0,01, porque 1 metro é 100 centímetros, né? Agora tá tudo, ó, em volt tá em metro, tá tudo nesse, vezes 1000 metros. Conta estrondosa, mas vai sair, tá? Ó, o metro com metro simplifica, beleza? Aqui vai ficar 3, só contar os zeros, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3 vezes 10 na 7, vai dar em volts, tem que ser em volts, porque DDP e potencial unidade no SI é volt. Isso aqui 0,01 é 1 vezes 10 na menos 2, né? Aí só divisão de mesma base. Divisão de mesma base, você subtrai os expoentes. Primeira coisa, 3 dividido por 1 é 3, né? Vezes 10, agora subtrai. 7 menos 2 vai trocar o sinal.
Vai ficar mais 2. Com 7 de cima, 9. Caramba! 3 bilhões de volts, né? 10 na nona é bilhão, cara. É muita coisa. Por isso que é bem perigoso. Beleza? Vamos pro próximo exercício agora. Na página 45, agora o número 5, vou ler para vocês aí. Numa mesma linha de força de um campo elétrico uniforme estão 2 pontos A e B, separados por uma distância de 10 centímetros. Então, entre os pontos A e B tem uma distância de 10 centímetros. Sabendo que a diferença de potencial entre os pontos A e B é de 150 volts, calcule a intensidade da força elétrica que atua em uma carga, que é uma carga de prova, né, de 5 vezes 10 na menos 5 coulombs, quando colocada nessa região de campo elétrico. Bom, um exercício também tranquilo, né? É um campo elétrico uniforme, então é só usar aquela fórmula UE vezes D para achar o campo elétrico. Aí eu faço força é carga vezes o campo, eu vou achar a intensidade da força. Vamos lá então. Primeira coisa, DDP é o campo vezes a distância. Eu gosto de chamar de D, não gosto de chamar de ΔS. Sei que na apostila de vocês está ΔS, mas eu prefiro D. 150, eu não tenho, e a distância é 10 centímetros. Em metros é 0,1. Tem que estar em metros para tudo ficar no sistema internacional. Passa dividindo. 150 dividido por 0,1. Dividir por 0,1 é a mesma coisa que acrescentar um zero aqui, dividir por 1, vai ficar o número de cima. Então vai dar 1500 volts por metro ou newtons por coulomb, tanto faz. As duas estão corretas no sistema internacional. Para calcular a força elétrica, podia ser lei de Coulomb, né, mas eu não tenho outra carga, mas eu tenho a carga de prova e eu tenho o campo, eu posso usar essa relaçãozinha aqui. Então a força elétrica, o módulo dela, só usar a carga elétrica que ele deu, 5 vezes 10 na menos 5, e o campo 1500. De novo, simplificações, eu posso tirar esses dois zeros aqui, tirar 2 aqui, vai ficar menos 3. E 15 vezes 5 dá 75. 75 vezes 10 dá menos 3, ou melhor, né? Como a vírgula está aqui, se eu andar uma casa para a esquerda, eu aumento 1. 7,5 vezes 10 na menos 2 newtons. Essa é a força elétrica que atua nessa carga. Agora vamos para o último exercício da mesma página, 45, é o número 6. Eu vou ler para vocês, vai aparecer na telinha. Em um campo elétrico com carga elétrica pontiforme igual a 4 microcoulombs, a mesma é transportada de um ponto P até um ponto muito distante, tendo as forças elétricas realizado um trabalho de 8 joules. Determine. Letra A. Lembrando de só uma coisa, né? Que quando ele fala muito distante, é como se estivesse no infinito. No infinito, a energia potencial e o potencial são nulos, porque a distância é muito grande. Como a energia e o potencial dependem da distância, eles tendem a zero no infinito, né? A energia potencial elétrica de Q no ponto P. E a letra B, ele quer o próprio potencial, o potencial elétrico do ponto P. Eu vou resolver para vocês, como eu falei, lá no infinito, tá? Uma distância muito grande, nós podemos considerar o potencial e a energia potencial nula, tá? Porque elas dependem da distância, e como a distância é muito grande, inversamente proporcional à distância, o potencial e a energia potencial vai ser muito pequeno, ou seja, tende a zero. Bom, vamos lá então, vamos calcular primeiro a energia potencial, como ele pediu. Ele foi do ponto P até o infinito, então o trabalho vai ser energia potencial no ponto P, que é o que ele quer, menos energia potencial no infinito, que é esse símbolo louco. No infinito ela é zero, né? Não esqueci que aqui é o infinito. No infinito ela é zero. Então, muito fácil. 8 é igual a energia potencial no ponto P, ou seja, a energia potencial do ponto P é 8 joules. Está aí. Essa é a letra A. Agora, o potencial elétrico no ponto P. De boa também? Bom,
Eu tenho energia potencial, eu tenho a carguinha e eu tenho trabalho. Lembrar que trabalho é a carga vezes o potencial inicial, que é do ponto P, menos o potencial final, que é o potencial do infinito. Infinito, potencial e energia potencial, eles são zero, porque a distância é muito grande, eles são inversamente proporcional à distância, então eles tendem a zero nesse caso, né? Que interessante, então o trabalho vai ser 8, a carga 4 vezes 10 na menos 6, porque está em microcoulombs, e o potencial inicial, que é o que eu quero. Vou passar dividindo. 8 dividido por 4 vezes 10 na menos 6. Matemática, 8 por 4 dá 2. Base, quando está embaixo, ela sobe, acontece com o sinal, ele inverte. Vai ficar 10 na sexta, positivo, volts. Ele que é o potencial inicial. Tá aí, então, nosso último exercício de hoje. Espero que vocês tenham uma boa semana, bons estudos e uma boa quarentena. Aquele abraço para vocês.